Na aula de hoje, pessoal, eu deixei aqui alguns dados, tá? Que dados são esses? Vocês vão baixar ele está no formato zip, né? Ele está compactado. Eu tenho dados no formato geográfico de estados, que se chamam estados, em formato shapefile, tá? Eu tenho dados da população desses estados, que não é geográfico. É uma tabela DBF da Microsoft. E eu tenho dados de casos de Covid para esses estados que também não é geográfico, no formato TXT. A ideia principal da aula agora é mostrar para vocês como colocar esses dados no QGIS, tá? E como integrar esses dados. E depois, como analisar esses dados, fazendo aquela conversão, né, de temático para geográfico, né, através de processos de uniões, tá? Para que a gente possa criar equações aqui, algumas bem simples hoje, para gerar informação e tomar decisão. E a gente vai demonstrar essas informações por meio de gráficos. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Aqui eu já tenho os meus dados baixados, né? Tá aqui na aula 16, tá? Então, aqui é um tipo de produto que a gente vai mostrar para vocês, tá? Então, eu tenho os dados aqui, esse projeto aqui é da aula 2, eu sempre vou fazer assim, aula 16, projeto, e vou pôr agora T1 no projeto de vocês para diferenciar. Então, vamos lá. Meu QGIS já está aberto para ganhar tempo, né? Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é salvar meu projeto na pasta onde tem os dados. Então, projeto, salvar como, tá? Aula 16, projeto T1 não, T2 aqui, ó. Vou criar um novo projeto, tá? Para quê? Para ele gerar para mim aqui a casa do projeto, essa pastinha aqui, né? E eu vou dar uma olhada no que é meus dados, tá? Vamos começar por estados, que é o dado geográfico. Tá, eu estou olhando o metadado dele aqui, ó. Eu vou olhar essas três abas aqui, como sempre, tá? Primeiro, o TF8 é o padrão do QGIS? É do tipo polígono e está no sistema no sistema de referência de coordenadas EPSJ 4674, SIRGAS 2000. Está no Datum Oficial do Brasil? Tá. Está projetado? Não. Tá? Então, aqui eu vou trabalhar nessa aula com dado não projetado, até porque a gente não vai fazer análise geométrica, né? A pré-visualização, né, os estados, e na tabela de atributos, o que eu tenho? Eu tenho uma coluna que é o nome do estado, nome da região e CD GeoUF. O que é esse CD underline GeoUF? É como se fosse o CPF do estado. Cada estado no Brasil tem um número. Cada cidade no Brasil tem um número, tá? E o IBGE coloca isso dentro do shapefile. É como se fosse um CPF do estado, né? Então, ele vai ser utilizado para a gente integrar as tabelas, tá? Então, eu vou adicionar estados aqui agora, ó. Adicionei, ele apareceu aqui para mim, tá? Vamos olhar agora os dados de população, ó. Perceba que na tabela de atributos de estados, ó, eu tenho só nome, nome da região e esse código, tá? Vamos olhar a tabela de populações, ó. Ela é uma tabela no formato DBF, então ela não é geográfica, tanto é que nem aparece o datum aqui, né? Porque não tem sentido falar isso. A codificação tá o Windows 12.552, o QGIS não aceita isso, eu tenho que trocar, eu tenho que arrumar, tá? Não existe pré-visualização, porque não é geográfico, mas eu tenho na tabela de atributos. Tem o quê? O nome, a unidade da federação e a população. Perceba que o nome aqui está com aquele problema, né? Por quê? Porque tá o Windows 12.552, tem que passar para o TF8, tá? Então, percebam que DBF é um formato diferente, talvez alguns de vocês conheçam, mas outros não, é o formato de banco de dados do Windows, por isso que eu passo ele aqui. Ele é muito comum, mas às vezes nem todo mundo conhece ainda. Então, eu vou arrastar ele para cá, ó, arrastei. Ele aparece na lista de camadas, mas ele não aparece aqui. Por quê? Porque ele não tem representação geográfica, ele é só uma tabela, né? Tanto é que se eu abrir a tabela de atributos dele, eu vejo as informações aqui, ó. Tá. Como eu disse para vocês, a primeira coisa que eu vou arrumar, ó, eu vou apertar o botão direito, propriedades, e vou lá arrumar a fonte dele, tá? Que tá o Windows, esse aqui eu vou pôr o TF8, tá? Na hora que eu faço isso e abro a tabela de atributo de novo, o nome tá arrumado, ó, tá? Então, eu sempre bato nessa tecla porque a gente trabalha com muito dado
estrangeiro, tá? Então, vem tudo desconfigurado. Tá, agora eu tenho também aqui, ó, COVID-TXT, ó. COVID-TXT, ó, metadados, erro. Não tem. Pré-visualização, não tem. Atributos também não? Não, por quê? Porque o QGIS não reconhece um arquivo do tipo TXT de forma imediata. Eu tenho que aplicar uma ferramenta para poder traçar, para poder integrar dentro do QGIS. Mas o que esses dados têm? Estou abrindo ele pelo Windows, ó. É uma tabela, né? Ele está estruturado aqui, ó. CD já é o código F, né? O código do estado. Seria esses códigos aqui, ó, dessa primeira coluna. A unidade da federação, número de casos de Covid, número de recuperados e número de óbitos para cada estado. Isso aqui numa data que, se eu não me engano, foi no dia 9 de abril de 2021. Eu não tive tempo de atualizar isso para a data atual, tá? Aí deixei os dados do período passado mesmo, tá? Então, eu tenho aqui. Outra coisa que eu quero que vocês percebam, ó, isso aqui que eu selecionei é um tab, tá? Ele que separa uma coluna da outra, ó. Então, aqui tem um tab, ó. Aqui tem um tab. Poderia ser ponto e vírgula, poderia ser vírgula, poderia ser qualquer símbolo que você quiser, tá? Mas aqui eu deixei o tab. Então, beleza, pessoal. Vamos agora adicionar essa camada de COVID. Ó, se eu tentar julgar ela aqui, ele dá erro. Ó. Fica vermelhinho aqui em cima, ele explica que não é possível. Tá? E o QGIS tem uma ferramenta para trazer essas informações. Tá? Qual ferramenta que é? Eu venho aqui, ó, camadas, adicionar camada. O QGIS ele pode adicionar diversos tipos de camada, integrando com vários tipos de banco de dados. Ó. PostgreSQL, igual eu falei com vocês, MySQL, Oracle, tudo que vocês imaginarem, o QGIS faz conexão, quase todos os bancos de dados. Mas aqui no caso, a gente vai mostrar para vocês como é que isso funciona. Hoje eu vou começar com o mais simples, adicionar camada de texto delimitado. Ó. Tanto é que tem um atalho, Ctrl+Shift+T. Tá? Ele vai abrir para mim uma caixa de diálogo, tá? Que é essa caixa aqui, onde aqui eu tenho as várias abas, né, que fazem conexão com outros bancos de dados, tá? Outras tabelas. Hoje eu vou mostrar para vocês só essa daqui, ó, texto delimitado, tá? Então, vamos lá, vamos explicar essa caixa aqui toda. Primeiro, você tem que passar o nome do arquivo para ele poder ler e ver o que dá para fazer. Então, vem aqui nome do arquivo, vou lá na onde que está essa tabela minha, COVID-19, ó, e vou mandar abrir, tá? Vou até induzir um erro aqui, só para poder vocês verem. Então, ele buscou no diretório onde está a camada, onde está a tabela, ele vai criar uma camada para mim chamada COVID-19 e está na codificação UTF-8. Tudo certo, beleza? Aí, nesse primeiro parte de configuração aqui, eu tenho fonte do arquivo. Aí ele me pergunta, esse arquivo é o quê? CSV? Não é CSV, ele é TXT. CSV é um tipo de arquivo. Ele é delimitador por uma expressão regular? Não, eu não tenho uma expressão que delimita ele. Mas ele é um delimitador personalizado, tá? Qual que é o delimitador personalizado? A tabulação, tá? Igual eu mostrei para vocês. Então, eu marco essa opção, aí ele aparece uma prévia aqui embaixo, ó. Só o que ele está fazendo? Ele está falando que aqui existe só uma coluna que está com isso tudo aqui, ó, que é um erro. Porque eu estou falando com ele que o delimitador aqui, o que difere uma coluna da outra é ponto e vírgula. Eu tenho que falar para ele qual que é o certo, ó. Qual que é o certo? Tabulação. Ah, mas é sempre tabulação? Não, eu defino isso. Se eu vim aqui no TXT e falar que o separador de vírgula, deixa eu pegar aqui só para vocês entenderem. E o separador aqui, em vez de ser tabulação, é ponto e vírgula, substituir tudo. Ele vai falar que o que separa as colunas é ponto e vírgula. Aí eu teria que vir aqui no QGIS, quando eu puxei ele, e colocar aqui ponto e vírgula, tá? Então, beleza, isso aqui é só uma configuração. A dica, você olhou aqui embaixo ficou uma prévia configurada do que você quer, tá certo, né? Se a prévia tá certa, o resultado também vai. Opções de gravações e campos, né? Ele pergunta primeiro, número de linhas de cabeçalho a descartar, né? 0. Por quê? Porque a primeira linha do registro tem nome dos campos, ou seja, geocode não é o dado, é o cabeçalho, o UF, casos recuperados. Tá? Então, eu tenho que falar que a primeira linha da tabela é onde tem o número dos campos, né? E os tipos dos campos são detectados automaticamente. Se o campo é do tipo número,
inteiro, ele vai detectar se o número é do tipo real, né? Se é do tipo decimal, se é do tipo texto, data e etc. Ele vai determinar isso para mim. Aí aqui eu tenho algumas opções, ó. Coordenadas de um ponto. Aqui é quando eu tenho uma tabela que os dados ainda não estão espacializados, eu espacializo, vou mostrar para vocês nas próximas aulas. Um WKT, que eu não vou entrar tanto em detalhe nessa questão, porque é bem mais avançado, e sem geometria. O que é sem geometria? Nesses dados eu não tenho as coordenadas, população, não tem geometria nenhuma, então eu pego ele. Então, seria essa configuração, para mim seria esse TXT. Vou mandar adicionar, ele adicionou aqui para mim, ó, vou fechar aqui, adicionou Covid-19, eu abro a tabela de atributos, agora eu consigo ver aqui, ó. Tranquilo? As informações que eu tenho aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou integrar essas 3 informações no espacial. Eu lembro que eu falei com vocês que a gente saía de uma tabela assim, onde a parte geográfica é variável, e integrando dados temporais ou específica num único dado, tá? Então, vamos olhar aqui a tabela de atributos. Ó, se eu vier aqui, ó, em estados e abrir a tabela de atributos, eu tenho aqui o nome, a região e o código, tá? Código GEOF, que é o CPF do estado. Aí, o que eu faço? Eu venho na tabela de Covid aqui, olha o que tem. Ó, o geocódigo está aqui também. Então, se eu tenho o mesmo código numa tabela, em 2 tabelas diferentes, eu consigo juntar essas 2 tabelas, tá? É o que eu vou fazer aqui agora, ó. Perceba que a tabela população não tem, ó. Não tem o geocódigo, ó. Tem só nome, o F população. Então, eu não consigo fazer a união de estados com população nesse momento, tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer. Então, eu venho aqui em estados, eu tenho que trazer tudo para geográfico, para me espacializar as informações de Covid, né? Eu venho aqui, botão direito, propriedades. Ele vai abrir para mim, né? Tem aquela parte de simbologia, né? Tudo que a gente já viu, mas hoje eu vou mostrar para vocês aqui as uniões, tá? Isso aqui, ó. Então, ele vem aqui, eu não tenho nenhuma união definida, eu vou adicionar uma nova união, esse botão verdinho aqui embaixo, ó, o maisinho, tá? Adicionar, ele me pergunta, você quer unir qual? Você quer unir a tabela ou a camada estados? Qual tabela? Eu vou escolher aqui, Covid. Qual campo, que interliga essas duas? Geocódigo F, geocódigo F, tá? Definir aqui para ele. Ele me pergunta se eu quero criar isso como uma camada virtual, eu falo que sim, né? Porque geralmente é mais fácil trabalhar dessa maneira. E aqui eu habilito aqui, ó, campo personalizado. Alguém falou alguma coisa aí? Caio, eu entendo, né? Mas o compromisso é com a matéria, né? Quando você matriculou, mas tudo bem. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, quando eu marco esse campo personalizado e prefixo do nome, eu tenho aqui Covid-19, todo campo que ele criar agora e juntar vai ter esse prefixo escrito antes, para me saber de onde veio o campo, tá? Então, é isso, ó. Eu escolho, eu apertei o botão direito em estados, fui lá em uniões, escolhi a tabela que eu quero usar, que eu quero ligar as duas, né, integrar as 2 tabelas, escolhi aqui os campos que as interligam, ela vai ser uma junção, no cache de memória, e ela também vai ter um prefixo antes, Covid. Vou dar OK, ó. Aí aqui ele criou uma união para mim, eu consigo ver todas as características dessa união, e vou dar OK. O que vai acontecer? Se eu abrir a tabela de atributos de estado agora, ele trouxe para mim as informações. Antes eu só tinha na tabela de estados nome, região e código F. Agora ele colocou, percebam que ele colocou Covid-19 _ UF. Por que ele colocou Covid-19? Porque essa coluna veio da tabela Covid-19. Aí ele colocou um underline e o nome dela aqui, ó. Porque, olha só, ela se chamava apenas UF, ó, apenas caso, apenas recuperados e apenas óbitos. Quando eu abro a tabela de atributos aqui, ó, ele trouxe para mim, ele pôs Covid-19 UF, Covid-19 caso, recuperado, só para indicar
de qual tabela que veio, tá? Pessoal, agora eu vou tentar integrar aqui as tabelas de população, tá? Eu quero fazer a análise aqui, eu quero saber assim, ó, qual que é o número, quantos casos em relação à população, entendeu? Eu quero fazer esse tipo de análise. Aí eu tenho que ver um código que interliga as duas tabelas. Ó, eu tenho aqui que eu trouxe, né, da tabela COVID, a unidade da federação, a sigla. No caso de Minas Gerais, MG. Tá? Então, eu tenho nessa tabela agora o MG. E eu tenho na tabela de população também essa mesma sigla. Ó. Então, eu posso linkar os dois, né, baseado no mesmo campo. Lembrando o seguinte, se tiver, o QGIS difere maiúscula de minúscula. Então, eu não poderia ligar pelo nome, ó, porque aqui, ó, Acre está escrito, a primeira letra está em maiúsculo, o resto em minúscula. Olha aqui na tabela estados, eu tenho o nome também, ó, mas está escrito tudo em maiúsculo. Então, eu não consigo ligar, tá? Eu chamo atenção para isso aqui. Tem que ser exatamente escrito do mesmo jeito, para ele poder puxar, tá? Então, eu vou vir aqui, status, botão direito, propriedade. Vou fazer uma nova união, tá? Já tenho uma vigente, vou criar uma outra. Eu vou unir a tabela estados com a tabela população a partir do campo UF, né? O F aqui, código COVID-19, underline UF aqui. E aqui no prefixo, eu vou só colocar POP, porque o QGIS tem uma limitação. Se eu deixo população, é um nome muito grande e o máximo que ele permite é 9 caracteres. Então, eu deixo sempre o prefixo menor possível. Ok, tá, a união está aqui, toda já estabelecida. Eu vou dar um ok. Agora, quando eu abro a tabela de atributo de estados, ó, ele trouxe para mim as informações. Ó. POP 2020, POP nome, né? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu tinha uma tabela de uma série de estatística geográfica, tá? E espacial, né? E tinha informações específicas que eu tive que converter para poder passar para a série espacial, usando essas ferramentas que eu ensinei para vocês aqui agora. Então, agora eu tenho essa união. Detalhe, essa união, eu posso desfazer ela a hora que eu quiser. Se eu vim aqui, propriedades, uniões, clicar aqui numa dessas uniões e dar o menuzinho aqui, ó, posso editar também, né? Dar o menuzinho aqui, eu tiro a união. Aí eu tiro as informações da tabela, tá? Se eu quero deixar isso fixo para sempre, o que eu faço? Eu tenho que criar um novo arquivo com a união pronta. Então eu venho aqui, ó, estados, botão direito, exportar, salvar feição como. Ele vai abrir aquela caixinha de diálogo que a gente já está acostumado. Eu quero salvar no formato shapefile. Vou escolher um local de saída. Eu vou pôr estados COVID-19. Vou criar um novo arquivo igualzinho com a união pronta. Deixei tudo padrão aqui, ok, ó. Ele vai trabalhar um pouquinho, criou. Agora, as uniões, ó, elas estão na tabela, tá vendo? Ó? Mas se eu for lá em propriedades, não tem nenhuma união vigente. Por quê? Porque ele fixou isso. Ele tornou físico. Não está mais no caixa de memória. Tá? Então, não tem nenhuma união. E essa daqui, né, o arquivo estados, o antigo, né, ele ainda continua tendo as uniões, né, e eu posso vir aqui, se quiser, e desfazer elas. Né, eu posso clicar aqui, ó, clicar nessa. Eita. Uma travadinha aqui no QGIS. Esperar ele voltar. Pessoal, eu sei que a aula de hoje é meio corrida, né? Digamos assim, que é muita matéria, muita ferramenta nova, mas a partir de agora é tudo assim, né? Então, vai treinando QGIS aí para poder dar o jeito. Eu estou esperando ele acabar de processar aqui. O QGIS dá esses bugs mesmo. Se ele ficar nisso muito tempo, o que eu faço? Eu vou vir e vou finalizar ele, abrir o projeto de novo, né? Ó, finalizei ele. Abri de novo aqui.
Aí, 11h13, dá tempo tranquilo de fazer aqui. Então, o que a gente fez? A gente transferiu, né? Criou um banco de dados com todas as informações. E agora, o que eu vou fazer? Já que eu tenho um dado geográfico, né? Todo espacializado e tudo com a tabela de atributos completa, eu vou... Aqui, ó. A vantagem de eu ter feito aquilo, ó, esse aqui é o software que a gente vai trabalhar hoje, tá? Esse aqui também. Então, eu vou lá Vou vir aqui na casa do projeto e vou trazer aqui Covid-19. Tá. Percebam agora, ó, eu vou trazer estados de novo. Como o projeto fechou e eu não salvei, vamos ver se as uniões se mantiveram. Tem uns bugs que dá até que é bom para explicar. Ó, as uniões estão desfeitas. Eu teria que fazer tudo de novo, mas aqui, como eu tornei o arquivo físico, ó, o arquivo está completo aqui. Tá? Então, vamos seguir em frente aqui. Pessoal, agora a gente vai fazer alguns cálculos, né? A gente vai utilizar a tabela de atributos que eu gerei aqui para sair dos dados e gerar informação. Então, vamos lá na tabela de atributos, né? Algumas coisas que eu quero calcular aqui. A gente tem um número de casos, né? Por estado. Aqui, ó. Covid-CA. CA é de casos, tá? RE é de recuperados e OB de óbitos, tá? Então, eu tenho o número de casos por estado. Mas a população dos estados são diferentes. Então, a gente sempre está vendo no jornal o pessoal falar assim, o número de casos a cada 1 milhão de habitantes. Não sei se vocês perceberam isso aí. É para quê? É para trazer, uma análise estatística que traz a realidade, né? Que, tipo assim, se você falar assim, não, São Paulo tem muito número de casos, mas também tem muita gente. Então, só com esse número, você pensa que o foco está lá em São Paulo. Só quando você tem um lugar que tem muito caso e pouca gente, você pensa que ele tá bom, entendeu? É isso que eu quero mostrar para vocês. Tá? Eu vou traçar alguns gráficos relacionados a isso. Só que primeiro eu tenho que calcular essa variável, né? Número de casos, né? Na verdade, por 1 milhão de habitantes. Então, eu vou entrar em edição, tá? Vou aqui na minha calculadora de campo. Beleza? Vou criar um novo campo. Esse novo campo vai chamar CA de casos 1M, a cada 1 milhão de habitantes. Ele vai ser aqui um número inteiro, né? Não preciso esquentar a cabeça. E qual que é a equação que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui em campos e valores, vou abrir parênteses. Eu vou falar que o número de casos dividido... Vou até tirar isso. Não vou deixar aqui. Aí eu vou abrir um outro parênteses pela população 2020 dividido por 1 milhão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fecha parênteses, Opa, fechou um parênteses a mais. Então, eu quero que vocês entendam essa equação. O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o número de casos e dividi pela população, né? Basicamente isso. Só que a população, eu transformei ela, em vez da população total, a cada 1 milhão de habitantes. Ou seja, qual o número de casos para aquele estado a cada 1 milhão de habitantes. Então, eu vou dar aqui um OK, ó. Ele gerou para mim aqui, ó, as informações. Tá? Então, por exemplo, no Sergipe, eu tenho até lá, a data em abril, né, eu tinha 78 mil casos a cada 1 milhão de habitantes. Tá? E se eu olhar o número de casos, cruamente, eu não tenho tanta informação quanto eu preciso. Eu vou calcular aqui a porcentagem de óbitos por caso, ou seja, quantas pessoas que pegou Covid e morreu por estado. Então, vou vir aqui na calculadora de campo, vou criar um novo campo, vou chamar O de óbitos dividido, que é a barrinha, por casos em porcentagem. Meu campo vai se chamar isso. Como em porcentagem é um número relativo, meu número é decimal, tá? Então, é bem simples isso daqui, ó, campos e valores, né, que tem minhas tabelas. Eu abro parênteses, falo assim, ó, qual que é o número Covid óbitos dividido por Covid casos, fecha parênteses, vezes 100. Bem simples a equação, né? Só para me saber mesmo. Ok. Criou para mim aqui a porcentagem. Tá? Então, eu vejo que alguns lugares estão maior que o outro, né? Dá para perceber isso através da tabela. Mas na hora que eu mostrar gráficos, tudo vai ficar mais tranquilo. Agora, eu quero ver os óbitos em relação ao total.
Eu quero pegar o total de mortes, né, naquele período e ver quantos por cento cada estado é responsável pelo número de mortes. Então, eu tenho que ter esse valor total, tá? Eu tenho aqui, ó, o número de casos. Mas na onde que está aqui o total? Ó, eu tenho só por município. Eu teria que pegar uma calculadora e somar esse valor mais esse, mais esse, mais esse? Não, porque a gente já faz isso para a gente automático. Como? Tem várias maneiras. Hoje eu vou mostrar para vocês um painel, tá? Eu vou vir aqui, ó. Estatística painel, tá? Vou desligar ele aqui, vou ligar ele de novo. Ele, no caso aqui, não, onde que o QGIS colocou estatística painel, deixa eu ver aqui. Cadê ele? Estatística painel. Ele colocou aqui para mim, ó. É esse painel aqui, ó. Tá? Vou deixar ele até aqui em cima. Na verdade, vou deixar ele embaixo. Vou deixar em cima. Tá. Eu venho aqui, escolho a camada, escolho o campo da camada, que no meu caso é o número de óbitos, e ele vai gerar a estatística descritiva para mim, ó. Logicamente, eu não vou entrar em detalhe de tudo isso hoje, mas ele gera aqui a contagem, eu tenho 27 unidades da federação, qual que é a soma de mortos? Naquela época era 348 mil mortos. Qual que é a média, né, por estado? Por estado. 12 mil mortes, tá? A mediana, 8 mil. Desvio padrão populacional, desvio padrão amostral, mínimo, máximo, intervalo, minoria, maioria, variabilidade, primeiro quantil, terceiro quantil, intervalo interquantil, isso aqui tudo eu tenho as informações para mim. Eu vou começar a usar isso muito nas próximas aulas, que eu vou trabalhar mais com estatística. Tá? Vou deixar ele aqui do lado, que eu gosto de trabalhar ele assim. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho esse valor aqui, ó, beleza, eu vou copiar ele. Tá? 348.718. Então, eu vou lá na tabela de atributo, vou criar um novo campo. Eu vou chamar ele aqui... Opa, não é virtual, não. Eu vou chamar ele aqui de O porcentagem, ou seja, porcentagem de mortes, né? Ele é um campo decimal, tá? Então, ele vai ser assim, ó. Campos e valores. Vou abrir parênteses, né? Ele é o número de óbitos de cada estado. Foi 2 parênteses aqui, apesar de não ter nada a ver, eu teria que fechar ele depois. O número de óbitos de cada estado dividido pelo total. Qual que é o total? 348.718. Tá? Fecha parênteses. Vezes 100. Então, seria essa equação. Ah, professor, tem como colocar, igual no Excel, eu falar que esse número aqui é a soma de todos os valores? Tem. Eu vou mostrar isso, mas não na aula de hoje. Por quê? Porque eu queria mostrar para vocês o painel estatística. Tá? É só para vocês conhecerem esse painel e começar a fazer a análise. Então, vou dar o OK aqui. Ó. Ele vai tirar para mim a porcentagem. Ó. Só voltando no painel estatístico, pessoal, esse painel é muito útil quando eu quero resumir meus dados. Ó, dados qualitativos. Ó, número de casos. Eu tenho as estatísticas, número de recuperados, né? Então, eu tenho todas as estatísticas associadas, né? Então, esse painel é bem útil, tá? Pessoal, beleza. Agora eu tenho uma tabela de atributo, vou salvar a alteração aqui, salvar. Então, primeiro eu organizei meus dados, né? Criei uma única tabela com todas as informações que eu preciso. Depois eu agreguei valor. O que é agregar valor? Eu acho que como ser humano, que olhar o número de casos isolado é um erro, e eu acho que o certo é olhar o número de casos a cada 1 milhão de habitantes. Eu acho que olhar o número de óbitos isolados é um erro, e quero olhar, não um erro, né? É simples demais, eu quero olhar uma coisa mais sofisticada, eu quero saber a porcentagem de óbitos em relação a casos. E eu tenho a porcentagem de óbitos em relação ao total, né? A diferença dos dois, ó, esse campo está falando quantos por cento, né, de óbitos em relação ao caso no estado. E aqui é quantos por cento de óbitos em relação ao total, tá? Ou seja, todos os estados. Tá? Agora, eu vou começar a fazer o quê? Gráficos, tá? Que resumam meus dados, tá? Para isso, pessoal, o QGIS, ele tem várias ferramentas, mas a que eu mais gosto, ela é obtida através de um plugin.
Plugins são ferramentas que não estão instaladas nativamente no QGIS. Eu tenho que buscar elas. Então, eu venho aqui em complementos. Ó, eu tenho algumas instaladas, por exemplo, essa daqui, Azimuth and Distance Calculator, que eu mexo com topografia. Isso aqui é útil para mim. Dataplot é o que a gente vai trabalhar hoje, vou mostrar como é que instala também. Esse import potos aqui, não é nem muito da aula de hoje, mas é bom falar. Quando você tira uma foto no seu telefone, seu GPS está ligado, ele grava no metadado da imagem a coordenada que ele tirou a foto. Com esse plugin, você pega as fotos que você tirou do seu smartphone, põe numa pasta no Windows e importa ela. O que ele vai criar? Ele vai criar um shapefile do tipo ponto, da onde você tirou a foto. Eu uso isso demais, tá? Por exemplo, quando eu quero fazer alguma coleta em campo, por exemplo, um amigo meu que eu instruí ele fazer isso. Ele é botânico, então ele faz recuperação de flora para a Anglo-América. Qual que é o trabalho dele? Como botânico, ele vai num pasto ferruginoso, né, procurar essas bromélias, essas plantas. Aí ele chega, vê que é uma planta, vai passar o trator lá, vai destruir tudo para tirar minério, e ele tem que recuperar aquela planta. Qual que é o trabalho dele como agrônomo? Ou ele chega lá, identifica que aquela planta é exótica e tira uma foto dela. Tá, e vai embora e vai fazendo isso para todo o campo. Ele não tira a foto. Ele vai para o escritório, usa esse plugin, importa as fotos, tem a coordenada de onde ele tirou a foto, ele manda um técnico lá, cavar o buraco, recuperar todas as plantas, colocar numa caixa e replantar ela em outro lugar. Então, o trabalho, estou dando um exemplo de aplicação, né? O trabalho dele não é ficar cavando o buraco e perder tempo. Ele foi lá, identificou todas, marcou isso aqui e pau na máquina. Tá? Esse aqui, por exemplo, é um plugin para poder trabalhar com o celular também, né? Que você tem como mandar os projetos do QGIS para o seu smartphone. Tem o QGIS Mobile, né? E o Street View é aquela ferramenta do Google, né? Só que eu tenho muitas aqui, ó. Se eu vier aqui, essas que estão instaladas no momento, se eu vier aqui, gerenciar e instalar complementos, ele vai mostrar para mim uma infinidade de plugins, tá? Aqui, ó, eu tenho aqui meus plugins. Todos os plugins do QGIS, que são 960 plugins, tá? Modelagem tridimensional de cidades, parte de hidráulica, hidrologia, tudo que você imaginar aqui, ó. Hidroweb, ele tem o negócio da ANA, ele tem clima, ó, o pessoal do ambiental aí, ele tem um monte de plugin voltado para clima, ó. Calculate the climate water balance with pixels, né? Então, ele calcula o balanço hídrico, tem vários plugins, principalmente a Terra Antiquate, né? Create Digital Elevation Model from Paleontology Maps, né? O QGIS é usado em tudo, né? Então, assim, ele tem bastante plugin. Eu tenho alguns instalados, né? Se vocês forem olhar aqui... Opa! Fiz alguma coisa errada. Mandei atualizar o plugin. Instalar o Terra. Depois eu vejo ele. É um sinal. Eu tenho esses plugins instalados, tá? É os que eu gosto. Percebam que nem todos os instalados estão ativos. Ó. Vou desativar esse aqui. Porque ele ocupa memória. Então, eu só habilito o plugin, mesmo ele instalado, quando eu... Aqui, importar com CAD. Eu vou até aproveitar para desligar alguns aqui. .map, depois eu ligo ele. Import fotos, deixa... Eu tenho vários aqui, né? Então, se eu quero instalar um plugin, eu venho aqui, né? Igual o Dataplot, que é o que a gente vai mexer hoje. Dataplot, esse aqui, ó. Vocês instalam ele depois no QGIS, você clica nele. Aqui embaixo vai ter instalar, desinstalar ou reinstalar. Eu clico em instalar, ele vai instalar para vocês, né? Esse Dataplot, ele tem várias versões, tem 95 mil baixados, né? Um número razoável, tá? Então, ele vai instalar para mim e vai vir aqui, ó, Dataplot. Eu clico aqui, ele vai abrir esse painel aqui para mim do lado aqui, ó, tá? Que é onde eu vou criar meus gráficos, tá? Então, primeiro, os gráficos que ele tem implementado, 2D histograma, gráfico de barras, gráfico de box plot, contour plot, histograma, gráfico de pizza, o polar, o scatter plot, o ternary plot, né, aquele triângulo, violin plots. Então, assim, eu tenho vários gráficos, não vou mostrar para vocês tudo hoje, né? A gente vai começar do básico. Vamos pegar um gráfico de barras. Aí eu escolho aqui a camada, perceba que ele tem vários abas aqui, né? Primeira é de escolha de gráfico, configuração.
configurações mais sofisticadas, área de visualização do gráfico, área de ajuda do gráfico e aqui, área onde vai criar um código HTML que você pode copiar esse código e colocar no seu site, no seu blog, para poder disponibilizar isso de forma interativa, tá? Então, vamos olhar aqui, eu vou pegar um gráfico de bar plot, né, é o que eu vou mostrar agora, ele me pede qual a camada que eu vou utilizar, eu só tenho essa camada aqui vigente, e ele me pergunta o campo X e o campo Y, tá? Eu vou pegar nome do estado, vou pegar aqui casos de Covid-19, ó, tá? Aí que tem algumas configurações, pessoal, que eu nem vou entrar, não. Isso aqui vocês olham lá, cor da barra, isso aí, se a barra está mais opaca ou não vou ficar voltando nisso. Eu posso vir aqui sim e colocar um título, né, pro gráfico, né, por exemplo. Deixa eu ver aqui, vamos supor aqui, deixa eu ver aqui o título que eu tinha falado que eu ia colocar aqui, ó, casos de Covid por estado na data tal, ó. Vou colocar aqui, casos de Covid por estado em 9/4/2021. A legenda, tá? Eu vou deixar aqui casos de Covid 2019, né? Nome do eixo X, NM estado, nome do eixo Y, vou só pôr casos aqui no final, tá? Para ficar bonitinho. Aí eu posso colocar várias coisas aqui, tá, gente? Então, eu não vou... Isso aqui a gente vai olhando depois, é questão de configuração mesmo, bem simples aqui. Então, aqui eu vou mandar aqui, ó, create plot. Ó, create plot, ele demora um pouquinho, mas cria para mim o gráfico aí. Então, criou para mim esse gráfico de forma automática. Perceba que é um gráfico interativo, não é igual no Excel, né? Eu consigo dar zoom nele, eu consigo... né? E ele está coligado com a parte geográfica, ó. Tá vendo? Então, isso aqui você coloca no mapa, a pessoa vai clicando e vai vendo no mapa ao mesmo tempo, ele vai conseguindo fazer análise. Nesse gráfico de casos de Covid-19, olha o que acontece. São Paulo é o recordista, né? Em número de casos. Mas vocês lembram que eu falei com vocês que às vezes a gente... Não é a análise certa que eu tenho que fazer? Por quê? Se eu vier aqui, ó, agora, em vez de ser casos de Covid, eu usar aquela variável que eu tinha mostrado para vocês, ó, casos de Covid a cada 1 milhão, e mandar plotar o gráfico, você vai ver que vai mudar. Só que antes de plotar, eu tenho que vir aqui, ó, Clean Plot Canvas, porque senão ele vai sobrepor dois gráficos, ó. Ah, não, aqui nesse tipo de gráfico ele até sobrepõe, mas está esquisito aqui, ó. Eu vou voltar aqui e vou mandar dar o Clear. Eu sempre faço isso, Clear, então Create. Agora sim, ó. Agora ele criou um gráfico para mim a cada 100 mil habitantes. Será quem que é o maior, ó? Roraima. Caramba, então será que o problema, a gente fica pensando em São Paulo, mas lá em Roraima tem muito caso para pouca gente. Olha que loucura. E se eu olhar o número de casos bruto ali, é São Paulo, mas, pô, eu tenho que olhar para o Roraima também. Qual que é o outro, hein? Aqui, ó, Amapá, ó, Santa Catarina, Distrito Federal, Rondônia. Cara, os estados do Nordeste, então, estavam com problema e a gente não estava vendo, a gente só estava olhando os casos isolados, né? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, essas análises que a gente faz a nível um pouco mais sofisticado, tá? Vamos criar outro gráfico agora, né? Vamos pensar aqui um gráfico de pizza, tá? Vou vir aqui. Aqui é aquele negócio, deixa eu só fazer um negócio aqui, né? Quando ele cria para mim, ó, nessa aba, eu posso exportar essa figura, ó. Vem aqui embaixo, ó, export imagem. Então, vou vir aqui, vou lá na pasta que eu estou trabalhando, né? Aula 16 dados. E vou chamar aqui a aula de gráficos, só que da T1. Então, ele salvou para mim, ó. Esse gráfico está pronto para me jogar no relatório, alguma coisa bem simples, né? Ele faz os gráficos, né? Para a gente aqui. Percebam que aqui eu não consigo mais interagir com o gráfico, ó, porque eu criei uma imagem. Mas o QGIS tem uma opção, que é o quê? Trabalhar com HTML, ó. Então, eu posso salvar um arquivo HTML, ele vai salvar esse arquivo grandão aqui, esse código todo doido aqui, ó. Todo doido o código. Você não entende nada desse negócio aqui, quer dizer, não todo mundo, né? Mas, se eu copiar e colar isso aqui, colocar numa página minha, na internet, ele vai apresentar esse gráfico e eu vou conseguir interagir com ele, ó. Dando zoom, ó. Tirando zoom, enquadrando, selecionando, fazendo análises, né? Eu posso interagir com eles. Então,
É essa a ideia aí que eu queria mostrar para vocês de interação com o gráfico. Vamos criar um outro aqui. Eu vou criar agora um gráfico de pizza, né? Covid estados. Eu vou criar agora porcentagem de óbitos em relação ao caso por dentro do estado, tá? Mandar dar o clear aqui, ó. Eu posso configurar novamente, né? O nome, esses negócios, eu não vou ficar mexendo com isso toda hora, tá? Então eu vou criar aqui, ó. Ele cria para mim o gráfico de pizza rapidamente aqui, ó. Rio de Janeiro, então, é o local que eu tenho mais óbitos em relação a casos nessa data, né? Em 9 de abril. Então, quer dizer assim, lá no Rio é mais difícil você sobreviver ao Covid. Por quê? Não sei, pode ser uma questão de estrutura de hospitais, pode ser uma coisa, pode ser outra. Esse tipo de gráfico te ajuda a pensar no que pode estar acontecendo. Ele te resume aquele monte de dados, que às vezes está na forma de tabela. Ó. Qual que é mais fácil ver? Você pode vir aqui e ordenar, ó, Amapá está menor, qual que está maior? Rio de Janeiro. Você pode ver isso de forma na tabela, mas aqui é muito mais fácil visualizar na forma gráfica aí, ó. Tá? Então, eu posso interagir, igual eu falei com vocês, com o mapa e etc., através dessas ferramentas aqui no cantinho. Tá? Vamos só fazer uma outra ferramenta aqui, uma outra variável, né? Agora vão olhar, então, quer dizer, enquanto no Rio de Janeiro está mais difícil, né, as coisas lá, qual o estado que mais contribui com mortes no Brasil nessa data? Então, é essa outra variável aqui, ó, porcentagem de óbitos. Vou dar um clear plot. Eu vou tentar mandar os dois, que eu quero mostrar para vocês um problema. Aqui ele vai dar, eu vou mandar dar o clear, né? Melhor. Clear e create novamente para ele colocar. Então, aqui, ó, São Paulo, ó. São Paulo é o estado no Brasil que tem quase 25%, 23,4% das mortes. Tá? Aqui é aquilo que eu falei com vocês lá na aula teórica. Ó, o gráfico de pizza aqui ficou ruim, porque é uma fatia muito pouco que tem o Acre, o Amapá, Tocantins, Roraima, etc., do total de mortes, né? Então, pessoal, a ideia que eu queria passar para vocês é essa ferramenta, né?